Olá, olá, olá! Vamos começando mais um episódio aqui do nosso Microscópio, nosso quadro para conversar com os cientistas e comunicadores da ciência brasileiros aqui no Meteoro Brasil. Hoje eu vou começar a conversar com a Amanda Bendia, que é uma especialista em extremófilos, aqueles organismos que vivem em condições extremas de temperatura, pressão, pH. Eu não vou fazer uma introdução muito longa aqui, eu já vou chamar ela, que ela com certeza vai saber explicar isso muito melhor do que eu. Amanda, muito bem-vinda. Vamos lá, eu cometi algum erro ou falei certinho o que é o extremófilo? Obrigada, Sofia. Queria agradecer o convite de vocês de estar aqui. Para mim eu sou suspeita, né? Mas eu sou apaixonada por extremófilos. E você está certíssimo, né? Você definiu bem sobre esse tipo de vida que é capaz de sobreviver nos lugares mais inóspitos que a gente imagina aqui, né, no nosso planeta. Desde a maior profundidade do oceano, a alta atmosfera, a gente encontra esses extremófilos sobrevivendo e adaptados a essas condições, né? E né, só já dando algum spoiler aí da nossa conversa, quando a gente fala de extremófilo, a gente não está falando, por exemplo, de um pinguim ou algum animal, né, que a gente conseguir enxergar. A gente está falando principalmente de micro-organismos, né? Uma vida invisível que consegue sobreviver num vulcão ativo ou na maior profundeza dos nossos oceanos. Então, são seres, né, microscópicos, que a gente chama bactérias e arqueias, que conseguem, né, sobreviver a essas condições muito extremas. Então, é isso que eu tenho estudado aí nos últimos anos da minha carreira acadêmica. Olha, eu vou dizer para você que realmente foi um spoiler, porque eu tinha aqui uma listinha de perguntas, literalmente a minha primeira pergunta é: extremófilo é só micro-organismo ou existe alguma coisa que a gente consegue ver a olho nu? Desculpa, Sofia, se eu dei spoiler. Mas, na verdade, a gente pode considerar com certeza que tem vida macroscópica, animais que são adaptados ao ambiente extremo. Por exemplo, peixes na Antártica, que tem toda uma fisiologia adaptada a essa condição. Só que, geralmente, o termo que a gente usa de extremófilos, a gente está falando mais de micro-organismos, né? Tanto bactérias e arqueias e também alguns eucariotos, microeucariotos, que conseguem, né, adaptados a essas condições extremas. Mas os recordistas que a gente tem, né, por exemplo, o que sobrevive na temperatura mais alta, na temperatura mais baixa, são todos micro-organismos procariotos, né, traduzindo bactérias e arqueias, os famosos micróbios, né, que todo mundo fala e tem medo, o micróbio vai fazer mal para a gente, né? Claro que tem alguns que são patogênicos, mas nesse caso são os micro-organismos do bem, né? Eles vivem lá no ambiente e não causam nenhum mal para a saúde humana, né? Não são patogênicos. Então são micro-organismos do bem, né? Que sobrevivem aí nesses ambientes muito inóspitos, nos desertos, nos vulcões, em lagos muito ácidos, as fontes hidrotermais de oceano profundo, que são como se fossem vulcões no fundo do oceano. Na Antártica, né, no meio do gelo, a gente tem esses extremófilos sobrevivendo a essas condições, e são esses micro-organismos do bem, né, que não, a maior parte deles, pelo menos, não são, até hoje a gente sabe, não são patogênicos. Perfeito. Uma pergunta, Amanda. Quando você falou, até existem organismos macroscópicos, né, grandes, que vivem em ambientes extremos. Daí eu lembro, por exemplo, aqueles peixes que vivem no fundo do oceano lá, mas que esses organismos, muitas vezes, eles não conseguem viver nas condições que nós chamaríamos de normais, né? Tem aquela famosa foto do peixe que parece uma bolha que, se você vê ele no ambiente normal dele, ele não tá inchado daquele jeito. Acontece a mesma coisa com esses micro-organismos? Se eu pegar um micro-organismo extremófilo, que você falou, que vive no meio do gelo, que vive num vulcão ativo, e tirar ele e trazer para a temperatura normal, ele consegue sobreviver nessa temperatura normal? Ou, isso, claro, falando a maioria deles, é óbvio que podem ter exceções. Ou eles não, eles só vivem naquele ambiente extremo e fora daquele ambiente é inviável para eles? De forma geral, claro, como você falou, a gente sempre tem exceções, mas de maneira geral, aquela condição extrema é a condição ótima para ele conseguir sobreviver.
o que é muito relativo, a gente vê que é um termo bem, né, antropocêntrico a gente falar de extremófilo nesse caso, porque para uma arqueia que vive a 100 graus de temperatura num vulcão, para ela é a condição perfeita, ela está naquele vulcão. Se a gente trouxer ela para o nosso ambiente, ela não sobrevive, porque está fora da faixa de temperatura que ela consegue sobreviver. Então, nós é que vivemos no frio, não é ela que vive no calor. Então, nós somos extremófilos em relação a ela. Então, é um conceito bem antropocêntrico mesmo, né? Que, é claro, a gente precisa, né, determinar padrões aí para a gente, né, classificar os organismos, e a gente classifica de acordo com o que é extremo para a gente. Mas é uma pergunta aí super interessante que você fez, que, na verdade, é o extremo para a gente, mas para elas estarem num vulcão a 100 graus de temperatura ou no meio da Antártica a menos 50 graus é o ótimo para elas. Perfeito. E quando a gente fala de extremófilos, você já deu alguma ideia aí pra gente do que é, do viver no gelo, viver no vulcão. Existem limites que realmente se tornam inviáveis e que não tem nenhuma vida que chegue, que consiga viver nesse ambiente? Ou a gente tá num ponto que já chegou a estilo, ok, aonde a gente olhar tem vida? É também uma pergunta super interessante. Depende muito do parâmetro que a gente está considerando, né? Qual é o parâmetro? Por exemplo, até onde a gente conhece hoje, a temperatura, a gente, né? O que a gente sabe até agora é que existe um limite que vai de menos 35 até 122 graus. Então, apesar da gente ter na Terra vulcões que chegam ali a 400 graus de temperatura, por exemplo, essas fontes hidrotermais, a gente até agora não encontrou nenhum tipo de vida que consegue sobreviver nessa temperatura. Então, parece que a vida é, de alguma maneira, sensível a temperaturas muito extremas. Provavelmente porque as biomoléculas, né, que compõem esses seres vivos, esses organismos, são muito sensíveis à temperatura extrema, né, a uma temperatura, por exemplo, de 400 graus. Então, por mais que esse extremófilo tenha ali uma maquinaria da célula capaz de sobreviver, tem um limite, né? Mas, por exemplo, salinidade já é algo que parece não ser muito impeditivo para a vida prosperar em salinidades muito altas. Exemplo, deserto do Atacama, tem umas regiões lá de salares que a gente vê micro-organismo crescendo em cima, né, do depósito de sal, em condições hipersalinas, parece não ser muito impeditivo para eles, né? Então, o sal parece não ser algo tão sensível assim para a vida conseguir sobreviver como a temperatura. Pressão, a pressão também parece ser algo bem impeditivo para a vida. A gente já encontrou bactéria na profundidade maior dos nossos oceanos, que fica lá nas Fossas Marianas, a mais ou menos 11 quilômetros de profundidade. E nessa região, qual que é o problema? Alta pressão hidrostática. Imagina, você tem uma coluna d'água ali de quase 11 mil metros de profundidade, e se você fosse colocar qualquer célula ali, teoricamente ela viraria uma panqueca, né? Como é incrível uma bactéria conseguir sobreviver nessa pressão altíssima. Só que quando a gente vai fundo, numa região que a gente chama subsuperfície, que fica abaixo do assoalho oceânico, naquele sedimento, naquela crosta oceânica lá no fundo, a gente já encontrou indício de vida até 2 quilômetros de profundidade, mais ou menos. Abaixo disso, a gente não sabe se é um limite para a vida ou é porque a gente ainda não consegue acessar muito bem esses ambientes que são muito difíceis de a gente conseguir acessar, né? Essas expedições são muito caras, muita tecnologia, né, para a gente conseguir acessar. Então, tudo depende, né? A gente não sabe se não tem vida lá ou se é a gente que não conseguiu chegar lá direito. Inclusive, né, tem uma frase famosa que diz que a gente conhece menos da profundidade dos nossos oceanos do que a gente conhece na superfície de Marte. A gente conhece mais Marte, né, a superfície de Marte, do que o oceano profundo na Terra, porque é muito difícil a gente conseguir acessar essas regiões, né? Nos últimos anos tem tido muitas expedições, só que o oceano, né, é o ambiente mais vasto do nosso planeta, o oceano profundo, né? Porque a gente tem 70% do planeta tá, né, coberto por água, né, por oceano. E dentro desses 70%, a maior parte, 98%, é oceano profundo.
Então, o oceano profundo ele é o maior bioma do nosso planeta e o que a gente ainda menos conhece, né? Então, é muito entusiasmante a gente, porque toda vez que a gente vai estudar o oceano profundo, alguma coisa nova a gente descobre, porque a gente ainda sabe muito pouco sobre ele. Perfeito. Agora, eu fiquei com uma dúvida aí com relação ao que você estava falando. Você falou, ok, a gente encontrar a vida nesses lugares, mas como exatamente se faz isso? Porque se esses micro-organismos, eles, a maioria deles exige uma condição tão extrema, tão específica para viver, eu não posso simplesmente chegar com swab, aquele que a gente usava no tempo do teste Covid, e esfregar ali, colocar na cultura e levar para o laboratório e ver se cresce, né? Como normalmente se faria com micro-organismos. Uhum. Como que eu consigo saber se tem vida num ambiente tão extremo? Ok, eu furei 2 quilômetros dentro da Terra. Como que eu consigo saber se tem vida lá ou não? Então, o que a gente faz, né? Como a gente estuda a vida microscópica, não é nada trivial, né? A gente precisa. A primeira etapa, a gente tem que ir lá no ambiente extremo coletar essa amostra, que já é um grande desafio. Por exemplo, eu trabalho com oceanografia, né? Aqui no Instituto Oceanográfico da USP, a gente estuda principalmente Mar Profundo e Antártica, né? Que é lá no Polo Sul, né? Na região ali, que também é bem inóspita da gente acessar. Mas quando a gente estuda mar profundo, por exemplo, a gente vai de navio, né, nessas expedições até essas regiões de mar profundo. O navio, a gente não consegue mergulhar numa profundidade dessa, né? A gente tem um limite da onde o ser humano consegue mergulhar, então a gente tem equipamentos que acessam esse ambiente para a gente. Então a gente, por exemplo, eu vou estudar o sedimento que está lá no mar profundo. Existe um equipamento que se chama Gravity Corer, é um tubo que vai lá no fundo, muito pesado, crava nesse sedimento, volta e traz um testemunho, né? Esse tubo todo preenchido de sedimento. E aí isso a gente traz para o navio, processa essa amostra, armazena no navio e traz para o laboratório para estudar. E aí a gente tem duas maneiras de estudar os micro-organismos que estão ali de maneira, né, bem geral. Assim. Uma é cultivando eles, tentando manter eles vivos. Só que aí, qual que é o problema? Como que a gente vai simular perfeitamente uma condição de mar profundo? Né? A gente não tem como. Então, a gente consegue cultivar uma porcentagem, né, menos de 1% de quem estava no ambiente. Então, o que a gente faz? A gente estuda o DNA desses extremófilos. Então, a gente pega essa amostra de sedimento, extrai todo o DNA de todas as células que estavam ali e sequencia esse DNA em sequenciadores, né, super tecnológicos que produzem dados massivos, né, milhões e milhões de sequências de DNA para a gente analisar e entender, né, quem são os micro-organismos que estavam ali, né, esses extremófilos que estavam nessa região. E também a gente estuda os genes que eles possuem, que estão envolvidos na adaptação deles nesses ambientes, que a gente tenta responder a pergunta como que eles conseguem sobreviver, né, num ambiente tão extremo. A gente não consegue nunca, mas por que uma bactéria consegue? Qual que é a maquinaria que ela tem na célula dela que consegue? Isso a gente consegue desvendar a partir do genoma dela, do DNA, que o DNA, o genoma, né, de todo o organismo, ele carrega toda a informação de quem é aquele organismo. Então, a partir dessa informação, desses genes, a gente consegue ver, tem um gene que ele faz uma super torção na molécula de DNA e mesmo a 100 graus, essa molécula de DNA continua intacta. Né? Então, é mais ou menos nessa linha que a gente estuda. Né? A gente estuda o DNA desses extremófilos direto do ambiente, sem precisar cultivar eles, e desvenda por várias ferramentas de bioinformática, né, que a gente tem muito dado dessas sequências de DNA, então a gente precisa usar programação, linhas de comando, né, para processar esses dados e desvendar quais são os genes, né, que esses extremófilos carregam, que vão conferir a sobrevivência deles nessa condição e também como eles obtêm energia, né, porque isso também é uma coisa super interessante. Por exemplo, aqui na superfície a gente tem luz, tem fotossíntese, que é a produção, né? Todo mundo lembra das aulas aí da escola, produção primária, né? Aquela produção da fotossíntese que produz, que é o primeiro passo ali daquela teia trófica, né? Para alimentar todos os organismos. Nós precisamos da fotossíntese, né? Alguém que produza
esse alimento, né, essas moléculas orgânicas, então a gente se alimenta para obter energia. Só que no mar profundo, como que isso acontece se não tem luz, não tem fotossíntese? Né? Quem que vai produzir essa energia para os outros se alimentarem? E aí, Seria aqui a gente tem quem se alimenta da luz e quem se alimenta de quem se alimenta da luz ou quem se alimenta de quem se alimentou da luz, né? Lá não Agora, tem. lá não tem isso. Se não tem quem se alimenta da luz, toda essa cadeia desmancha. Então, mas na verdade, o que acontece, né? No oceano, abaixo de 200 metros de profundidade, já está na mais completa escuridão. Não existe luz penetrando abaixo disso. E isso é a maior parte do oceano, que vive na escuridão. Então, o que foi um processo que é bem, assim, foi descoberto mais ou menos ali em 1970, né, nessa época, que é a quimiossíntese. Então, o que acontece? Os micro-organismos, eles conseguem fazer um processo parecido com a fotossíntese, mas ao invés de eles usarem energia da luz, eles usam energia das rochas, né, de elementos inorgânicos, de moléculas inorgânicas, energia das rochas, para produzir essas moléculas orgânicas. Né? Então, eles fazem isso, como se fosse a fotossíntese, mas ao invés da luz, eles, entre aspas, comem rocha. Né? A partir da energia dessas moléculas inorgânicas, que são baseadas em enxofre, nitrato, nitrogênio, etc., a partir da energia dessas moléculas inorgânicas, eles conseguem pegar o carbono da atmosfera, o CO2, fixar esse carbono e produzir moléculas orgânicas que aí vão servir de alimento, né, de nutrientes para outros organismos que vivem no oceano profundo. Então eles se alimentam do CO2 do mesmo jeito que as plantas, só que em vez de usar a luz, eles tiram energia da pedra. É isso? Isso, basicamente. Eles conseguem usar essa energia das rochas, né, por exemplo, para pegar esse CO2 da atmosfera e produzir moléculas orgânicas, tipo a glicose, né, que é o exemplo famoso aí da fotossíntese. Então, eles conseguem fazer isso. E é incrível, porque isso sustenta toda uma vida num ambiente que não tem luz, que é inóspito, e que, né, teoricamente seria pouco nutriente, mas tem os micro-organismos que fazem essa quimiossíntese. Perfeito. Essa sua fala toda me deixou com 15 perguntas diferentes, que tem umas que eu até tô pensando se eu pergunto ou não, porque eu não sei se não são perguntas idiotas, mas vamos lá. Você falou então, ok, você desce com esse tubo, vai lá, tira, traz aqueles amostras de rocha e procura o DNA nessas rochas. Isso. Daí eu fiquei com duas perguntas aqui com relação a isso. A primeira, como é que você garante que esse DNA que você achou nessas rochas é de algo que realmente estava vivo lá embaixo? Eu não posso achar DNA de coisa morta lá? E a outra dúvida que eu fiquei, como é que você garante que esses métodos que você está usando para achar esse DNA, eles estão pegando todo o DNA que tem ali, que não tem algum extremófilo que tem uma estrutura tão diferente de DNA que você não consiga identificar com os métodos que a gente usa? Então, são perguntas super interessantes, né? Bom, em relação a essa pergunta que você fez, será que a gente consegue pegar todo o DNA? Não sabemos, na verdade. A gente pega geralmente o que é mais abundante, né? Com a quantidade que Ou está seja, existe um risco que tenha coisa tão bizarra que a gente sequer está conseguindo detectar. Com certeza. Pode ter, né, algum tipo de micro-organismo lá que é pouco abundante, tem uma ou duas células e que a gente não consegue detectar pelos métodos que a gente tem hoje, né? Então, pode ser que tenha algum tipo de vida ali, que até tem um termo que o pessoal usa, que é a biosfera oculta, né? Pode ter algum tipo de vida diferente do que a gente, né, consegue detectar e que a gente não sabe que existe ali, porque a gente, né, tem uma limitação das ferramentas que a gente usa. Então, é bem curioso, né, a gente, né, imaginar isso. Isso tem uma implicação, né, já chamando aí para um tema que eu tenho estudado, que é a astrobiologia, que é a questão aí da gente tentar entender o fenômeno da vida no universo, né? A gente tentar entender a origem e a evolução da vida na Terra e se tem alguma possibilidade de ter vida fora da Terra. E estudar esses extremófilos nesse contexto é essencial para a gente ter esse modelo do que a gente buscaria fora da Terra. Por exemplo, em Marte, né? A gente
Ah, legal. Será que Marte teve em algum momento ou tem hoje a condição de abrigar algum tipo de vida? Então a gente usa esses extremófilos como modelo e essas ferramentas. Ah, será que essa vida seria baseada em DNA? Será que se a gente mandar um equipamento miniaturizado para detectar algum tipo de DNA, será que faz sentido, né? Por exemplo, em Marte? Então a gente tem estudado esses extremófilos nesses ambientes tão inóspitos para tentar também responder essas perguntas. Será que eles poderiam, além de ajudar a gente a entender como a vida evolui e se adapta na Terra, será que eles também poderiam ajudar a gente, né, na questão de vida, de buscar vida fora da Terra? E muitos deles, né, têm servido também aí como modelos para essa área da ciência chamada astrobiologia. Perfeito. Outra coisa que eu queria perguntar para você. Você falou de estudar esse DNA para ver como que eles conseguem sobreviver nessas condições. Para além disso que você já expôs para a gente, né, de estudar a vida fora da Terra, que tipo de aplicação que a gente pode ter, o que a gente pode aprender com os extremófilos que pode ser usado no nosso dia a dia, de alguma forma? Então, tem uma área também que é super interessante, que é uma área da biotecnologia, que estuda esses extremófilos, porque qual que é a ideia, né? Imagina a maquinaria da célula de um extremófilo, como é versátil, né? Diversificada para conseguir sobreviver nesses ambientes extremos. Então, a gente tenta, né, usufruir dessa maquinaria dos extremófilos, procurando biomoléculas que poderiam ter alguma aplicação na nossa vida, né? No nosso cotidiano. E a gente tem já inúmeros exemplos, né, de moléculas que foram obtidas de extremófilos. Por exemplo, uma delas é mais conhecida tecnicamente, numa técnica chamada PCR, que é uma técnica que a gente amplifica pedaços de DNA. Isso é usado tanto em estudos Olha, clínicos. eu acho que o pessoal vai conhecer o PCR por causa da pandemia. Acho que todo mundo vai lembrar do teste de PCR da Covid, então você está me dizendo que o teste que a gente usava para ver se a pessoa está com Covid ou não veio dos extremófilos. Então, a PCR ela usa uma enzima, que é a polimerase, que ela faz a polimerização do DNA, né, a amplificação do DNA. E essa enzima, ela foi utilizada a partir de um extremófilo, que é um termófilo que sobrevive em temperaturas altas. Porque qual que é a sacada, né? Imagina como que a gente vai amplificar um DNA em laboratório. Porque a gente não consegue pegar uma molécula de DNA e detectar um único gene. A gente precisa amplificar, como se fosse amplificar um sinal para a gente detectar. Imagina como que a gente faz nas nossas células. A gente tem toda hora, quando a célula se divide, o DNA ele é duplicado, né? Ele é replicado. Tem uma maquinaria de enzimas super complexa que faz isso. No laboratório, a gente não consegue fazer isso. Então, como que a gente faz? A gente abre a fita do DNA com uma temperatura muito alta, porque isso vai desnaturar as pontes de hidrogênio que ligam as duas fitas do DNA. Só que imagina, se a gente fosse usar uma enzima que vai amplificar esse DNA, nossa, qual que é a temperatura ótima da nossa enzima? 37 graus, que é a temperatura do nosso corpo. Uhum. Então, se a gente fosse usar isso, né, abrindo essa fita, a nossa enzima não iria sobreviver. Então, a gente precisa de uma enzima que é capaz de sobreviver em temperatura alta para conseguir participar desse processo. E isso foi descoberto a partir de um organismo termófilo, né, que foi uma bactéria que se chama termos aquáticos, que foi isolada lá naquele parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, que tem aquelas fontes Os termais. geysers. Isso. Então, essa bactéria foi isolada lá na década de 1960 e, ao longo dos anos, foi assim uma sacada, né, que revolucionou a ciência, tanto na pesquisa quanto nas análises clínicas, né? Porque esses testes, como, por exemplo, o PCR, que foi utilizado para a COVID, dentre outros né, métodos aí para detecção de alguns genes, tanto na pesquisa quanto na clínica, isso, né, foi só possível a partir de uma enzima de um extremófilo, né, que foi descoberta. Então, isso é um exemplo de uma aplicação, mas tem inúmeras aplicações, né, de enzimas de extremófilos que são usadas na indústria de detergentes, na indústria têxtil, né, vários tipos de indústrias que usam essas enzimas, mas o exemplo clássico é dessa que eu mencionei, da taquipolimerase, que faz
a PCR, né, que nem, né, você mencionou, lembrou aí dos testes de Covid, né? Então, para a gente ver como é importante a gente também dar continuidade às pesquisas, porque se vocês forem acompanhar os artigos científicos, a cada momento novos extremófilos são descobertos, novas enzimas associadas a esses extremófilos que têm novas aplicações na biotecnologia também têm sido descobertas. Então, é uma área bem entusiasmante. Perfeito. A gente fala, se fala em micro-organismos, se fala muito também em transgênicos, né? Que é muito mais fácil pensar em transgênicos com micro-organismos do que quando você está falando de um organismo multicelular. É possível você pegar genes de um extremófilo e transferir esses genes para micro-organismos normais e transformá-los em extremófilos? E seria possível dar alguma aplicação para esse tipo de transformação? Inclusive, isso é bastante usado numa área que é chamada de engenharia genética, né? Que qual que é a ideia? A gente tem um extremófilo que tem uma enzima incrível para alguma aplicação. Só que é muito difícil a gente manter esse extremófilo no laboratório, né? Por inúmeras limitações que eles têm de não. Às vezes não cresce uma biomassa suficiente para a gente produzir a proteína, uma enzima que a gente tem interesse. Então, o que a gente faz? A gente pega um gene, né, desse extremófilo, a gente coloca numa bactéria E. coli, que é uma bactéria super comum, que a gente tem no nosso corpo, no nosso trato gastrointestinal, e é usada, né, muito fácil no laboratório. A gente pega um gene do extremófilo, coloca dentro do genoma de uma E. coli, que a gente chama de clonagem, né? Então a gente coloca dentro desse genoma da E. coli, e ela produz essa enzima que a gente tem interesse em larga escala, em maior quantidade, porque ela cresce muito mais fácil nas condições de laboratório. Então, isso é, né, bastante utilizado na biotecnologia, nesses bioprocessos. E aí assim, o lado ficção científica já começa a vir na cabeça. Nossa, será que algum dia seria possível criar, não sei, plantas que consigam sobreviver em condições extremas para produzir alimento, em onde hoje está inabitável? Uhum. Alguma perspectiva de mudanças nesse nível? Então, isso, assim, não é exatamente a minha área, assim, que eu tenho, né, mais familiaridade, mas, inclusive, isso já acontece, né? Tem algumas linhagens aí de plantas que têm já uma seleção genética para ter uma adaptação a alguma condição e ela consegue, né, sobreviver melhor a uma condição de seca, por exemplo. Então, isso é bastante já conhecido aí na ciência agrícola, que, né, já está bem estabelecido. Eu não consigo falar muitos detalhes porque não é muito a minha área, essa parte de botânica, de agronomia, mas com certeza isso já vem sendo utilizado e no futuro com certeza vai ser, né, mais aplicado cada vez mais devido até a questões de mudança climática, né, que a gente vai ter aí várias repercussões. Com certeza a gente vai ter muita pesquisa tentando avançar nessa área de adaptação das plantas para responder essas condições que a gente vai ter aí no futuro. Perfeito. Uma última pergunta que eu queria fazer com você, que daí eu acho que eu vou para um lado mais filosófico, pensando aí nos extremófilos. Você acha que em algum momento... É uma discussão que eu sei que na biologia é sem fim, mas o que define a vida? Você acha que em algum momento a gente possa encontrar, ou se a gente já encontrou, se isso já aconteceu, talvez, encontrar organismos que realmente façam a gente mudar a nossa visão do que é vida ou o que não é? Essa é uma pergunta incrível, né? E que ainda é uma discussão dentro da comunidade científica a gente definir o que é vida, né? Porque hoje a gente não tem uma definição absoluta do que é vida, a gente sempre tem exceções. Um exemplo, os vírus, né? A gente falou aí de pandemia, né? Os vírus, eles não estão enquadrados na definição de vida que a gente usa habitualmente, né? Que aquele organismo que é capaz de sofrer evolução darwiniana, se auto-organizar, etc. Né? Então, os vírus, eles precisam infectar uma célula hospedeira para eles se reproduzirem. E aí eles não estão enquadrados nessa definição de vida. Então, será que vírus é vida, não é vida? Será que se a gente encontrar
vírus em Marte, a gente pode falar que a gente encontrou vida, né? Então é algo que é bem crítico, né, nesse estudo de extremófilos, que esse estudo ele leva a gente a essas questões e realmente essas questões estão dentro dessa área da ciência chamada, né, astrobiologia, e a cada momento a gente tem descoberto novos recordistas de extremófilos. Por exemplo, a gente encontrou há tantos anos atrás um que sobrevive a 122 graus, né, que hoje é o limite de temperatura alta. E isso, com certeza, balançou. Hoje, para a gente é comum, né, mas na época que isso foi descoberto, né, sacudiu a comunidade científica, porque até onde a gente sabia, não podia existir vida nessa temperatura. Né? A vida Gente, 122 graus significa que eu posso colocar dentro de uma panela de pressão e ele vai sobreviver. Exatamente. Né? Então, isso, por exemplo, tem outra bactéria que ela é um dos grandes exemplos de extremófilos, que é a Adeinococcus radiodurans, que ela foi descoberta em processos de esterilização de alimentos com radiação ionizante. E ela sobrevivia, porque ela sobrevivia à radiação ionizante. Né? Então, ao longo Posso colocá-la dentro de Chernobyl e que vai ficar tudo bem. Inclusive, lá na região lá que teve, né? Lá em Chernobyl tem estudo de fungos que conseguem sobreviver à radiação. Né? Então, a gente tem, né? Isso foi ao longo dos anos a gente foi descobrindo e a gente com certeza vai ter novas descobertas no futuro que vão balançar o que a gente conhece, né, de limites da vida e que está totalmente relacionado também a gente entender o que é a vida, né? E será que a vida é um fenômeno que acontece só no nosso planeta? Será que se a gente tiver uma condição fora da Terra que parecida com o que a gente teve aqui na Terra primitiva, que propiciou o surgimento da vida, a origem da vida, será que se a gente tiver condições semelhantes, a gente vai ter vida em outros lugares surgindo também? Será que a vida é um fenômeno abundante no universo ou é único do nosso planeta? Então, são questões que são filosóficas e que estão totalmente relacionadas ao estudo desses extremófilos. Sofia, eu não estou te escutando. Opa, que eu estava digitando e eu desliguei o microfone. Perfeito, era isso que eu tinha para te perguntar. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você acha que seria importante para falar para o nosso público? Então, eu acho que eu tenho uma coisa que é legal, assim, da nossa visão, por exemplo, no Brasil, né? Eu tenho estudado extremófilos nos últimos anos, como eu falei, em mar profundo, na Antártica, então a gente participa dessas expedições para a Antártica pelo Programa Antártico Brasileiro, vai lá no Polo Sul coletar amostra no meio do nada. E agora, né, a gente está com um projeto para estudar extremófilos brasileiros, porque a gente então, a gente imagina, extremófilo, eu vou ter que ir lá para o deserto do Saara, para o deserto do Atacama, para a Antártica, para estudar. Mas a gente tem extremófilos no nosso próprio país, né? Então, a gente tem estudado nesse projeto, que ele é financiado pelo Instituto Serrapilheira, que ele é um projeto que a gente vai estudar micro-organismos em subsuperfícies do Brasil, né? Tanto terrestres quanto marinhas. E o que isso inclui? Cavernas do Brasil, né, que são ambientes extremos, que a gente estuda extremófilos. Então, a gente tem estudado essas cavernas em algumas regiões aqui do estado de São Paulo, de Minas Gerais também. E mar profundo do Brasil, né? A gente tem a chamada Amazônia Azul, né? A gente tem todo o nosso território, né? Toda a nossa região que tem regiões de mar profundo, né? Ao redor do Brasil, desde a margem equatorial até lá embaixo, a bacia de Pelotas. Então, a gente tem estudado também micro-organismos extremófilos de mar profundo do Brasil. Então, a nossa ideia agora é propor novos extremófilos brasileiros que podem ser usados aí como modelos para a gente buscar a vida fora da Terra e também para a gente tentar entender a evolução da vida no nosso planeta. Então, a gente está com esse projeto em andamento e em breve a gente vai ter, talvez, novas espécies, né, novos grupos sendo descobertos. Quem sabe a gente pode batizar com nomes brasileiros, né, para a gente, né, valorizar aí também a nossa cultura e levar isso para o mundo, né, para a comunidade científica internacional, a importância dos extremófilos brasileiros para a ciência. Olha, gostei disso, porque é uma coisa que a gente não costuma pensar, né? A gente pensa extremófilos, a gente pensa, estamos falando de vulcão, estamos falando de geleira, que são coisas que não tem no Brasil. Mas não, mesmo um país como o nosso vai ter seus ambientes extremos. Gostei disso. Caatinga, já tem vários estudos, né, de extremófilos na região da Caatinga,
e cavernas, né? Enfim, a gente tem muita coisa ainda aqui para explorar no Brasil, para entender, né, como a gente pode estudar esses extremófilos nas nossas regiões, nos nossos biomas. Perfeito. Muito obrigada, Amanda. Gostei bastante do nosso papo aqui. Vou, você tem, antes da gente encerrar, deixa eu te perguntar, você tem além desse seu projeto, você tem algum site, alguma rede social, algum lugar que as pessoas possam seguir para conhecer seu trabalho? Sim, a gente tem um Instagram, né, do nosso laboratório, né, que é extremar_IOUSP, em que a gente sempre posta, né, o nosso dia a dia, as nossas expedições para a Antártica, as expedições oceanográficas. Então a gente tem tentado, né, participar ativamente das redes sociais, que a gente sabe que hoje é onde as pessoas mais acessam. Então a gente tenta sempre divulgar o nosso trabalho, tanto de campo, artigos, né, todos a gente, né, tenta ter essa atividade aí no nosso Instagram. Então quem tiver interesse pode ir lá dar uma olhada. Se tiverem dúvidas, podem mandar mensagem que a gente responde. Perfeito, vou deixar na descrição desse vídeo aqui para o pessoal que estiver assistindo. Perfeito. Muito obrigada, Amanda. Vou te tirar rapidinho só para encerrar aqui o programa. Queria agradecer também a você que ficou assistindo a gente aqui até o final. Deixa os seus comentários aí embaixo sobre o que você achou. Também, se quiser sugerir outros temas e pesquisadores para a gente trazer aqui no nosso programa, fiquem à vontade. É isso, gente. Até o próximo final de semana. Tchau, tchau.